Proposta de honorários periciais. Eu já estou há mais de 11 anos, digamos, nessa função de perito do juízo. E a cada dia eu aprendo alguma coisa nova, algum ponto a mais que eu devo considerar quando for elaborar a minha proposta de honorários. Eu já falei diversas vezes para vocês que vocês, quando forem nomeados, antes de aceitarem a perícia, vocês devem efetuar uma leitura dos autos para entender quais os assuntos que estão sendo ali debatidos, verificar a inicial, a contestação, espaço saneador, os quesitos, para depois formular a sua proposta de honorários. E hoje eu peguei um caso, mas tão complicado que eu levei horas lendo para entender todas as questões discutidas nos autos e conseguir propor um valor justo, não só para as partes, mas principalmente para mim, porque é o meu trabalho que está sendo ali prestado, né. Então, eu venho aqui pedir, 1 minuto de atenção, ou vários minutos de atenção, e compartilhar com vocês essa proposta de honorários, para vocês entenderem toda a complexidade do caso e tudo que eu considerei quando da elaboração da minha proposta de honorários. Vamos lá? Então, me segue aí. Muito bem, pessoal. Aqui está, né, a petição. Eu acabei de juntar essa petição aos autos. Eu fui nomeado numa vara aqui de Curitiba, né? É um processo, uma revisional bancária. Eu vou dar só um breve resumo para vocês, tá? A autora, na verdade, ela tem, se não me engano, 16 contratos de crédito junto a duas instituições financeiras e a grande maioria deles são créditos consignados, ou seja, com desconto em folha de pagamento. Essa pessoa acabou ficando super endividada e entrou com essa ação para, de alguma forma, inicialmente, cancelar os débitos que estavam sendo efetuados em uma das suas contas correntes, né, para que não comprometesse além do limite de 30, 40% que é concedida para essa modalidade de servidores, né. É justo? Não cabe a nós, peritos, dizer se é justo ou não o pedido inicial. O nosso trabalho é realizar a prova técnica, verificar todas as questões levantadas pela autora, aquelas levantadas pelas partes requeridas quando a contestação e, além de explicar toda a metodologia utilizada e todos os demais requisitos do artigo 473 do CPC, apresentar resposta a todos os quesitos acostados aos autos. E é aí que ficou bastante complicado, tá. E tem mais uma questão, tá. Neste caso, a parte autora, de princípio, solicitou a JG, ela foi liminarmente concedida, mas depois, a justiça de primeiro grau, ela revogou a JG, tá, até mesmo, mediante o pedido de uma das partes requeridas, que entrou com um embargo à execução, porque a decisão de saneamento ela estava contraditória. Ela dizia em um momento que que cada parte ia pagar seus honorários e depois, na sequência, ela afirmava que a parte da autora não seria paga só ao final pela parte perdedora, porque a ela tinha sido concedida a justiça gratuita. Mas, como eu falei, a justiça gratuita já tinha sido revogada. Logicamente, a parte autora entrou com agravo de instrumento e conseguiu reverter isso, e o Tribunal de Justiça do Paraná concedeu a JG a ela, não por conta da faixa salarial dela, que não é ruim, mas sim pelo simples fato dela estar endividada e por questões do superendividamento, ela realmente se tornou hipossuficiente para pagar as custas processuais, eventualmente honorários advocatícios e assim por diante. Essa decisão da justiça não cabe a nós peritos questionar. Mas eu estou falando demais. Deixa eu mostrar aqui a proposta para vocês entenderem todo o nível de detalhe que vocês devem
levar em conta quando apresentarem o seu valor para produzir a prova pericial. Muito bem, aqui, como eu sempre falei, identifiquei o juiz, identifiquei o processo, tipo da ação, autor, os réus, no caso aqui foram 2 réus, né? Me identifiquei, dizendo que eu vim à presença do douto juiz apresentar minha proposta de honorários. Aqui aquele parágrafo padrão que eu falei para vocês que esse parágrafo eu coloco em todas as minhas propostas de honorários. Eu vou tomar a liberdade de ler esse parágrafo para vocês. Para a elaboração dessa proposta, foram considerados a relevância, o vulto, o risco e a complexidade dos serviços a executar, as horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho, a qualificação do pessoal técnico que participará da execução de serviços, bem como o prazo fixado para o término do labor pericial. Lembrem, não basta vocês simplesmente dizerem o valor dos seus honorários. Vocês têm que enumerar todas as fases. Logicamente que vocês executarão muito mais fases, mas as principais fases do trabalho pericial, quantificar o número de horas, né, o valor de cada uma das horas técnicas para cada modalidade de trabalho e o valor total orçado para cada fase do trabalho. Muito bem, aqui começa a encrenca, gente. Olha aqui, ó. Aqui eu enumerei. Eu recomendo a vocês que sempre que vocês forem apresentar uma proposta de honorários, vocês indiquem caso seja uma revisão de contratos bancários, identifiquem todos os contratos que irão revisar. Tá? Então aqui eu coloquei. Destaco que após observar atentamente a documentação contida nos autos, verificou os canais pericial recairá sobre os seguintes contratos firmados entre a autora e as instituições financeiras requeridas. Logicamente que aqui não está aparecendo o nome do banco, né? É por questões de sigilo. Aqui os números do contrato, a modalidade de cada contrato, tá? Vejam que aqui na segunda instituição financeira teve um crédito 13º salário e daí 4 contratos de consignação. Eu sei que aqui, dentre essas, eu acho que são 9 são 11 contratos dessa primeira instituição financeira, existe alguns que são consignados, né? Mas a modalidade é toda CCB, ou seja, se olhando no contrato, ele indica só que se trata de uma cédula de crédito bancário, está só nos detalhes se é um empréstimo, se é um crédito consignado, tá? Então eu optei por apresentar dessa forma, tá? Para que o juiz saiba, ele veja o volume de trabalho que o perito terá que fazer, o número de contratos que terá que avaliar. Tá? Aqui, então, eu coloquei, ó, portanto, o labor pericial abrangerá a análise de 16 operações de crédito acima enumeradas e visará atender, olhe só, gente, 11 pontos controvertidos fixados pelo doutor juízo, valendo relembrar quando você responde pontos controvertidos, você responde só do aspecto técnico das questões. Você nunca entra em questionamentos de mérito ou de questões legais, tá? Até mesmo porque se você fizer isso, a parte que se sentir prejudicada irá impugnar o seu laudo pericial, dizer que você foi além das tarefas que lhe foram designadas, tá? Então, 16 operações de crédito numeradas, 11 pontos controvertidos fixados pelo juiz, 10 quesitos apresentados pelo requerido, 14 quesitos firmados pela parte autora e 30 quesitos formulados pelo requerido, num total de 65 questionamentos. Ótimo, gente. Tá, isso daqui dá uma visão geral pro juiz, mas você tem que ler os quesitos, porque é justamente lendo os quesitos que você vai ter uma ideia de quanto tempo você irá gastar elaborando planilhas de cálculo para responder os questionamentos, quanto tempo você irá gastar para responder todos os quesitos e apresentar o laudo de acordo com aquilo que está designado no artigo 473 do CPC, né? Então, aqui eu dei
um total, ou seja, 65 questionamentos, ou seja, o juiz já sabe que é uma pancada de contratos, 65 questionamentos, tá? E daí aqui na sequência, ó, na sequência, daí sim eu apresento, digamos, uma planilha com as principais fases do meu trabalho pericial e, apontando o número de horas para cada uma dessas fases, tá. Então eu coloquei aqui, ó, efetuados tais esclarecimentos preliminares e tendo em vista o exposto nos parágrafos retro, este perito estima o seguinte orçamento para a produção da prova pericial demandada pelo doutor juízo. Vejam, aqui eu eu li os quesitos para saber quais as principais atividades que eu terei que executar. A primeira aqui, essa primeira linha, eu sempre coloco aproximadamente quanto tempo eu levei para interpretar os autos para formular a proposta de honorários. Na verdade, eu gastei mais do que 3 horas, tá? Mas mas visando, digamos, reduzir a possibilidade que as partes contestem, dizendo: "Pô, o perito colocou aqui 6 horas só para avaliar 748 páginas, é excessivo?" Não, não. Eu coloquei 3 horas, tá. Muitas vezes as partes impugnam isso daqui, tá. Daí o que que eu vou ter que fazer? Qual que vai ser a minha primeira tarefa, tá? Detalhamento das condições contratuais das operações de crédito em demanda e identificação dos respectivos saldo-devedores e das parcelas inadimplidas. Então, eu sei que eu terei que elaborar uma planilha eletrônica apresentando todas essas informações que é simplesmente eu vou ter que coletar em todos esses 16 contratos e enumerar. Às vezes, logicamente, o saldo devedor não estará especificado no contrato, eu terei que verificar as planilhas de evolução do saldo devedor que foram eventualmente acostadas pelas partes requeridas, né? E aqui eu estimei 4 horas, tá? Ou seja, 4 horas, em torno de 15 minutos para cada contrato, tá? Ou seja, eu já tenho em mente isso para quando alguém impugnar, eu conseguir defender minha proposta, tá? Né, aqui, ó. Segunda grande tarefa que eu terei que fazer, essa daqui será a maior, tá? Análise dos 16 contratos em demanda, eh eh dos 16 contratos em demanda separados por instituição financeira credora, ou seja, eu terei que fazer uma planilha para o banco um, uma planilha para o banco 2, né, e uma planilha para cada um dos contratos, certo? Ou seja, na verdade aqui serão 5 planilhas para o banco 2 e 11 planilhas para o banco um, tá? E eu estimei aqui, tá? Até mesmo eu possivelmente eu vou gastar mais do que essas 16 horas, tá? Possivelmente, tá? Mas eu coloquei aqui a média de 1 hora para elencar o fluxo ideal do contrato. O que que é elencar o fluxo ideal do contrato? Eu vou verificar o sistema de amortização, né? Irei calcular cada uma das parcelas, né? Separadas entre juros e amortização de principal, a evolução do saldo devedor, como esse saldo devedor seria amortizado até que na última parcela estivesse zerado, né? Terei que identificar qual o sistema que foi, contratado, né, e aqui eu estimei 16 horas. Daí, aqui ó, vejam, isso daqui eu estimei lendo os quesitos, tá. Teve um quesito da parte autora aqui, tá, que pediu para que o perito verificasse, com base nos extratos nos extratos de uma instituição, porque só uma delas tinha conta vinculada, tá, conta corrente vinculada, verificar a identificação de outros empréstimos, além daqueles que ela pediu na inicial. Ou seja, é um trabalho. Eu estimei aqui que eu vou gastar, como foram 5 contratos e tem eu não lembro quantas páginas, mas é um número razoável de páginas de extratos de conta corrente, eu estimei 4 horas, tá. Aqui, mais um que eu fiz
com base em questionamentos que eu tenho certeza que eu terei que elaborar algo específico, tá? Elaboração de demonstrativo dos valores recebidos pela parte autora desde o primeiro contrato, consignado, pactuado junto ao banco tal. Ou seja, isso daqui foi só um dos bancos requeridos, tá? E isso daqui eu conseguirei verificar onde? Através dos extratos da conta corrente, tá? E eu estimei aqui 2 horas para fazer isso daqui, tá? Até que eu tô sendo bonzinho, tá? Elaboração de demonstrativo dos rendimentos da autora para fins de verificação de eventual extrapolação do limite percentual de crédito consignado. Veja, se eu não me engano, tá? Aqui a autora juntou todos os olerites para todo aquele período que está sendo questionado, tá? E daí eu vou ter que, logicamente, planilhar isso daí, verificar qual que era a renda dela e verificar se todos os contratos que estavam sendo concedidos acabaram por extrapolar o limite de 30 ou 40% que pode ser consignado nesse tipo de contrato, tá. E só tem uma questão, tá, é bem complicado, tá. Faz bastante tempo que eu não mexo nisso, tá, eu teve um determinado período da minha carreira que eu avaliava alguns dos relatórios que o banco enviava através do Sisbacen, tá. E eu sei que os bancos, eles conseguem, através do Sisbacen, verificar se aquela parte que está tomando crédito, ela tem outros contratos de crédito. Mas eu não tenho certeza se ela consegue ver se aqueles contratos são consignados. Então não vou afirmar isso daí. Daí eu fico me perguntando, né? Tudo bem, digamos que o banco 2 ele concedeu digamos, os empréstimos consignados, sempre verificando, o o limite de margem, consignável, né, mas sem ver que a pessoa, o tomador do crédito, já tinha empréstimo em outra instituição. Então eu realmente isso é algo até que eu tenho que, estudar um pouco mais a fundo para tomar ciência se os bancos conseguem ter essa visão. Porque pense, se o banco digamos, está concedendo esses empréstimos, e ele consegue ver, com base nos empréstimos que ele está concedendo, que não está, extrapolando aquele limite de 30 ou 40%, né, para ele está ok. Mas e daí se a pessoa, como essa pessoa aqui que está super endividada, tem tem outros contratos junto a outros bancos que acabam, digamos, comprometendo 50, 60. Eu já peguei um caso em que os empréstimos consignados acabaram, em um determinado momento, comprometendo mais do que o rendimento bruto da parte autora. É bastante complicado. Então fica a minha dica aqui, tá? Isso é um conselho que eu recebi do meu pai, desde criança, e durante um certo tempo eu não segui muito, porque eu era jovem. Nunca gaste ou comprometa mais do que você ganha, tá. E no caso aqui, não comprometa mais da margem, livre do que você ganha, porque uns 30% você vai gastar com as suas despesas usuais, né. Muito bem, né, aqui mais uma etapa que eu coloquei aqui, ó. Elaboração Elaboração de demonstrativo dos rendimentos da autora para fins de verificação de eventual extrapolação do limite percentual de crédito consignado. Aqui eu vou ter que avaliar essa questão também, tá? Porque de repente pode não extrapolar no banco um, mas se juntar o banco um com o banco 2 vai extrapolar. É um quesito bastante complicado. Aqui eu orcei também 2 horas. E daí aqui as fases finais do trabalho pericial. Elaboração do laudo pericial nos moldes do artigo 473, com resposta aos 65 questionamentos requeridos nos autos, tá. Então, se eu coloquei aqui que eu vou seguir o artigo 473, a parte já sabe tudo que eu vou ter que fazer, que eu vou ter que apresentar
apresentar o objeto da prova pericial, eu sempre apresento o objetivo, explico a metodologia, demonstrando, quando possível, que ela é regularmente aceita pelos profissionais desta área de especialidade e responder os 65 quesitos, tá? Aqui eu orcei 16 horas, ó. Só só para elaborar o laudo pericial deu praticamente a metade do valor total da perícia. Eu como eu já sei que as partes vão impugnar, eu acho que essa proposta não vai rolar, porque eu não vou aceitar fazer a menos do que isso daqui. E tem mais a questão da JG que eu vou mostrar para vocês na sequência. Revisão do laudo pericial, 3 horas. Estimativas de horas técnicas para apresentação de esclarecimentos. Aqui eu coloquei 2 horas, tá? Isso daqui que é um ponto que é complicado você incluir no orçamento. Normalmente, nós peritos gastamos mais do que essas horas estimadas aqui, porque às vezes as partes passam anos pedindo esclarecimentos, né? É um risco que nós corremos, tá? Mas eu, depois de uma etapa na minha atuação como perito, eu comecei a colocar essa estimativa para apresentação de esclarecimentos, tá? Porque digamos, é algo justo, né? Aqui eu dei um desconto para a viabilização da perícia contábil, mas para arredondar esse valor aqui, tá? Que eu já sei que isso daqui as partes vão chiar, não vão querer pagar e não vão querer pagar os 15 mil também. Mas tudo bem, não quer pagar, procure alguém que aceite fazer um trabalho tão complicado por menos do que isso, tá? E daí aqui, ó, eu coloquei que eu propo que eu esse perito propõe como honorários a quantia de 15 mil reais, e aqui eu comecei os meus pedidos, tá? Os meus pedidos. Veja, proposta de honorários é uma petição, você tem que fazer os seus pedidos, tá? Então, ó, pedi a homologação da proposta de honorários de 15 mil reais, tá? Daí aqui, como eu sei que só os bancos que não são beneficiários da JG, eles deverão adiantar a cota de honorários de responsabilidade deles, eu coloquei aqui, para ficar bem transparente, tá? Bem transparente. Na forma dos artigos 82 e 95 do Código de Processo Civil, de 2015, que seja efetuado o depósito de 7.500 de responsabilidade dos réus em conta judicial vinculada à presente demanda. Tá? Já deixei bem claro, ou seja, até mesmo para que eu comece a fazer esse trabalho, tem que estar garantido em conta judicial, no mínimo 50% dos honorários, tá? Que é a parte dos bancos requeridos, tá? Daí aqui, ó, aqui eu coloquei uma observação, porque foi concedida a JG, tá? Eu coloquei aqui, ó. No que concerne a cota de responsabilidade da parte autora beneficiária da JG, requer que seja fixada em 5 vezes o valor da tabela anexa à resolução 232 de 2016, valor este atualizado monetariamente. Veja que eu coloquei aqui dois indicativos que estão aqui embaixo, ó. Um, ou seja, conforme parágrafo 4º da resolução 232 de 2016, ou seja, a questão de 5 vezes, como eu demonstrei que será uma prova complexa, né? Eu posso pedir, eu tenho que fundamentar o porquê que deve ser concedido em 5 vezes. Você tem que querer. O juiz não vai, por conta dele, dar 5 vezes o valor da tabela. Então, coloque isso na cabeça, tá? E aqui, ó, a tabela é de 2016. Então, o parágrafo 5º da resolução do CNJ, ele diz que o valor deve ser atualizado sempre no mês de janeiro com os índices do IPCA-E, tá? Então, veja, e eu ainda coloquei aqui, ó, eu coloquei, ó, que esse valor, ou seja, o valor que vai ser limitado, tá? Poderá ser limitado, tá? Caso a parte autora perda, tá? A parte que o Estado terá que me pagar será hoje 4.547,63, tá? Veja, aqui eu coloquei também mais uma nota de rodapé aqui, 3, que convide tabela de atualização anexa, que eu vou demonstrar para vocês, tá? Tudo isso, gente, para deixar super claro, tá? Antes até minha petição era mais longa, era mais complicada,
eu tentei ao máximo sumarizar esse meu pedido, tá. Uma coisa que eu também passei a colocar de um tempo para cá, porque veja, o Estado só vai pagar se a parte que recebeu a JG, ela restar sucumbente. Caso contrário, como eu coloquei aqui no item 5, que já vou mostrar para vocês, a outra metade vai ser paga pelas partes requeridas, tá. Então eu coloquei aqui, ó, no item 4, requer a intimação do Estado do Paraná para que reserve a quantia de honorários acima indicada para pagamento ao final do processo em caso de sucumbência da parte beneficiária da JG. Veja, eu já estou dizendo, reserve para caso você tenha que me pagar, você já tenha isso reservado no teu orçamento. E por que que eu coloco isso, tá? Porque, sei lá, se não me engano, eu já fiz 368 provas até hoje. A grande maioria aqui no estado do Paraná, tá? E o estado do Paraná, diversas vezes ele falou: "Não", ele acabou tendo que pagar os honorários da JG, mas ele falou: "Não, porque não pode me cobrar isso agora, porque o juiz nunca me informou que eu eventualmente teria que pagar esse valor", tá. Então, para evitar isso daqui, e eu já ter uma base bem sólida para caso necessário eu conseguir cobrar os meus honorários do estado do Paraná, eu já coloquei esse item aqui na minha petição, tá. Que mais, gente, tá. Daí aqui, ó, como eu falei, o item 5. Mas a parte autora pode vencer, e se ela vencer, tá, haverá condenação da parte perdedora para pagar todas as custas processuais ou, eventualmente, a maior parte dela, além dos 50% que foram originalmente rateados. Então, eu já coloquei aqui, ó. Em caso de vitória da parte autora, beneficiada da JG, ou seja, ratificando, deixando mais uma vez claro que se trata de beneficiária da JG, os honorários remanescentes de 50% serão requeridos nos autos, tá? Isso eu só vou requerer nos autos após o trânsito em julgado das decisões. Mas já coloquei aqui, atualizados monetariamente da data de homologação da verba pericial até seu efetivo pagamento. Eu estou colocando isso daqui só por minha segurança, tá? Porque em todos os casos que eu peguei até hoje, que, digamos, a parte requerida, ela perdeu, bastou eu colocar uma petição após o trânsito em julgado, pedir para ela depositar, as partes sempre depositaram, nunca tive problema, tá. Mas já prevendo eventuais problemas, já tem esse item aqui para que saibam o que vai ocorrer antes de finalizados todos os trâmites relativos à prova pericial, tá. Veja, daí o que que eu tenho que fazer? Eu você tem direito, né, direito não, né, o juiz pode conceder um adiantamento de até 50% dos honorários, mas 50% dos honorários totais é o valor que os bancos requeridos terão que depositar. Então eu não pedi adiantamento de 50% da verba honorária, né, depositada em juízo, porque senão, ao invés eles iam me dar metade dos 7.500 aqui, né. Então eu coloquei aqui, ó, tão logo comprovado o adiantamento de 50% da verba honorária em juízo, solicito a Vossa Excelência, com base no parágrafo 4º do artigo 465 do CPC, que tal valor, ou seja, o total dos 50%, os 7.500 depositados em juízo, seja concedido como adiantamento de honorários periciais, através de transferência. Indiquei aqui o número da minha conta corrente, tá. No caso, como eu atuo como pessoa jurídica, indiquei a conta da minha empresa, tá. Daí, aqui digamos, os tópicos finais da petição, tá. Veja, não é todo mundo que faz assim, mas eu já deixo bem claro, já na minha proposta, tudo que vai ocorrer, até a entrega do laudo pericial e até a entrega de eventuais esclarecimentos, tá. Então coloquei aqui, ó, uma vez ocorrida a comprovação do depósito dos honorários, esse perito se compromete, mediante intimação, a comunicar às partes e do outro juízo a data de início e local de realização dos trabalhos periciais, conforme estabelecido no artigo 474 do CPC, bem como emitir nota fiscal referente ao adiantamento dos honorários periciais
eventualmente concedido por esse douto juiz. Ou seja, eu já estou dizendo que, ó, depositou lá, me intime que eu já comunicarei a data de início dos trabalhos periciais, tá? Cumprindo o artigo 474 do CPC. Né, ó, aqui eu já estou falando que vai acontecer, ó. Concluída a prova técnica, esse perito efetuará a entrega do laudo pericial, permanecendo à disposição das partes e do juízo para eventuais esclarecimentos, artigo 477 do CPC, acerca das conclusões apresentadas. Aqui, no tópico 9, eu sempre coloco que quesitos suplementares ou complementares sobre forma de esclarecimentos, muitas vezes as partes fazem isso, elas verificam, puxa, eu devia ter perguntado isso no laudo. E daí coloca um quesito novo, que não é esclarecimento daquilo que você já respondeu, é um quesito novo. Então, eu já deixo bem claro aqui. Perguntou algo novo, eu vou mandar para o juiz para ele deferir ou indeferir o pedido, tá? E veja, se eu acho que teve umas 2 vezes só que o juiz indeferiu o meu pedido, tá? Mas tudo bem, eu acabei respondendo, o juiz me nomeava bastante, acabei respondendo e deixa para lá, né. E daí aqui, ó, outro ponto, eu verifiquei todos os documentos juntados nos autos, mas pode ser que porventura eu tenha que pedir mais alguma informação. Por exemplo, eu vi que foram juntados olerites, mas eu não sei se estão juntados todos os olerites necessários. Eu vi que eu acho que um dos bancos juntou as planilhas de evolução do saldo devedor, ou seja, eu terei que pedir para o outro banco, tá. Então eu coloco aqui, ó, no caso de eventual necessidade juntada de novos documentos, esclareço que será acostado aos autos termo de diligência, com base no parágrafo 3º do inciso 4º do artigo 473 do CPC, visando a obtenção de todas as evidências possíveis para a efetivação de análise e esclarecimentos dos pontos controversos do processo ora em pauta. Veja, eu já enfrentei casos, tá, que as partes disseram: "Ah, não juntou o documento aos autos, não pode juntar mais", tá. Tudo bem, elas até apresentam embasamentos legais para isso, mas o que que vai acontecer? Veja do ponto de vista do perito. Se você não tiver informações ali que te permitam responder algum esclarecimento, a resposta será prejudicada. O perito não pode inventar uma resposta. Ele tem que embasar suas respostas com base na documentação juntada nos autos. Então, beleza. Pediu, não juntou, você vai prejudicar as respostas. Até se vocês me permitem, eu vou mencionar um caso aqui que, se não me engano, é de Minas Gerais, tá? Em que é revisão de um determinado contrato e para que eu responda os questionamentos, eu precisarei ter a evolução do saldo devedor. Só que a parte autora, ela viu, pô, se verificarem a evolução do saldo devedor, isso pode ser prejudicial a mim. Ela impugnou meu pedido, o juiz não deu bola para ela, disse para ela apresentar os documentos, ela entrou com um agravo de instrumento para não apresentar os documentos. O que que vai acontecer? Se eventualmente o agravo for provido, ou seja, que o juiz, ela alegou que diversos outros peritos já fizeram aquele tipo de trabalho sem a planilha de evolução do saldo devedor. Tudo bem, até pode ser verdade, mas duvido que tenha sido um bom laudo pericial, né? Então, concluindo, tá? Se não apresentarem as informações que eu solicitei, o que que eu vou fazer? Eu vou prejudicar a resposta. Eu vou prejudicar a resposta. Um abraço. A parte vai ser prejudicada do mesmo jeito. Nossa, o vídeo está ficando longo, né, gente? Eu me empolgo aqui, mas espero que você ainda esteja aqui me seguindo para, digamos, para colocar aí na sua cabeça todos esses pontos que você deve avaliar ao elaborar uma proposta de honorários. E, logicamente, eu fechei aqui dizendo que, em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 475 do CPC, itens 2 e 3, eu juntei cópia do meu currículo, cópia de todos os meus diplomas e certificados que demonstram que eu tenho qualificação técnica mais do que suficiente para fazer essa prova pericial,
né? Logicamente, você tem que colocar também os certificados do conselho da sua categoria profissional, dizendo que você está em dia com aquele conselho, tá? Caso você não apresente isso, eles podem impugnar a sua nomeação, tá? E eventualmente pedir a sua substituição como perito. Muito bem, gente. Por aqui, olha, ficamos mais de 35 minutos conversando. Deixa eu voltar aqui para outra tela, tá? Então, gente, finalizando, tá? Elaborar proposta de honorários não é brincadeira. Veja, você está dando um valor para todo aquele trabalho que você terá que fazer. Então, você deve fazer esse orçamento de forma responsável. Não deve fazer na pressa, simplesmente imaginar um valor e colocar lá. Primeiro, que se você fizer isso, certamente a sua proposta será impugnada. Você tem que embasar muito bem a sua proposta de honorários. Tá? Espero que neste vídeo eu tenha conseguido transmitir para vocês tudo o que é necessário para elaborar uma excelente proposta de honorários, inclusive nos casos em que foi concedida assistência judiciária gratuita. Beleza, gente? Então é isso daí, tá? Como sempre, eu peço para vocês curtirem aqui o meu vídeo. Caso não estejam inscritos, se inscreverem aqui no meu canal, tá? Deixar os seus comentários. Os seus comentários são muito importantes, até mesmo para que eu tenha ideia de novos conteúdos que venham a ser úteis para vocês. Tá? E não esqueça de ativar as notificações. Beleza, pessoal? Hoje eu fico por aqui. Agradeço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.